Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha gente, no vídeo de hoje eu tô repetindo a maneira de fazer essa bolsa que a gente faz com... na primeira eu fiz com 3 agulhas, essa da agora eu usei 4 agulhas, tá? Então eu quis recriar ela, porém eu fiz no desenho diferente, tá? Para não ficar muito igual a outra, eu fiz o desenho diferente e usei uma agulha a mais. Como que eu fiz essa distribuição de agulha? Eu usei esse barbante aqui é fio 8, barbante fio 8, Apollo. A agulha, para esse número de barbante, a agulha recomendada é a número 4. Então, o que que eu fiz? Eu usei a número 4, a 4,5 e a número 5. E antes dessa daqui, uma menor do que essa aqui que eu comecei, a menorzinha, eu usei a 3,5. Então ficou assim, olha, 3,5, 4, 4,5 e 5. Lembrando que a gente começa nessa mesma sequência que tá aqui, tá? Não de cima para baixo, que a gente começa a bolsa bem daqui. Então, a maior, a gente vai começar com a maior, 6 carreiras com a média, 6 carreiras com essa menor, mais fininha, e essa última aqui que é a 3,5, que ela é para barbante fio 6, na verdade, eu fiz só essa parte aqui de cima do acabamento da boca da bolsa aqui, tá, gente? Então, aí eu sei que vai aparecer pessoas falando assim, nossa, mas a gente, nem todo mundo tem tantas agulhas. Pois é, gente, então assim, eu fiz a primeira vez com essas 3 agulhas, né? Não com essas, mas com outra numeração. Porque com 3 agulhas você pega a agulha que o fio pede e mais 3 mais grossas, né? 3 mais grossas que ela, então sempre meio milímetro a mais. Então a outra foi um fio diferente que eu usei. Então assim, caso você não tenha, tenta fazer com agulha só, vai regulando a tensão do seu ponto, tá? Que aí pode ser que dê certo, não é uma certeza para depois vocês não me cobrarem. Tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu passar as medidas da bolsa. Essa bolsa aqui, gente, a alça dela eu fiz com 74 centímetros, porque ela é uma bolsa comprida. E bolsas compridas, se você faz uma alça muito comprida, ela vai ficar lá na perna, né? Então ela eu fiz com apenas 74 centímetros de alça. Eu coloquei esse botãozinho aqui. E mais um detalhe, gente, eu tô sem material para trabalhar. Eu fiz uma compra semana passada, mas essa compra ainda não chegou, tá? E o material que eu tenho é muito escuro, que foi daquela compra anterior, né? Então eu comprei verde militar, que não tá legal trabalhar aqui, ele fica muito escuro, não aparece bem na imagem, então complica um pouco para as pessoas visualizarem o ponto. Comprei um vinho também que não valoriza e comprei o marrom, que veio quase preto. Então são 3 cores muito escuras que não estava valorizando ou visualizando bem as peças. Por isso que eu fiz uma nova compra, vou ver o que se vai vir nas cores que eu pedi direitinho, tá? E é isso. Essa bolsa ficou medindo, gente, a alça 74 centímetros. Eu medi essa parte aqui, deu 18 centímetros, essa boca dela. Aqui no meio deu 30, dependendo do lugar que você posicionar, deu 30. E aqui no final, 34. Então aqui no começo, 18. No começo aqui embaixo, 34 e lá na boca, 18. Gastei 359 gramas de linha, né? De barbante. Gastei 359. A altura dela ficou com 29 centímetros, quase 30 centímetros, tá? Então, gente, é isso. Fiz esse tasselzinho aqui, ó, puxei 2 fiozinhos dessas cores que eu usei e fiz assim, bonitinho, ó, fiz aqui um pontinho diferente aqui, ó, já usei, já fiz alça com esse ponto aqui, fica bem bonito. Mas é isso, gente. Olha só a diferença que dá com a troca das agulhas. A outra que eu fiz, teve gente que falou que não dá diferença. Então vai depender aí de como você está trabalhando, tá? Porque dá sim muita diferença, olha. A agulha número 5 e a agulha número 3,5, dá muita diferença, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ficar um pouco longo o início, sim, porque eu tenho que explicar a questão das agulhas. Enfim, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse nosso trabalho, ele é múltiplo de 4, tá?
Então, você vai fazendo de 4 em 4, eu vou fazer uma medida menor aqui e eu vou começar o meu trabalho com o barbante fio 8, na cor azul. Só que como eu vou explicar aí no começo, eu tô sem material, tá? Comprei material, mas não chegou ainda, então não sobrou para eu começar aqui essa pequena amostra com vocês. Então, eu tô usando essa cor aqui. Aí eu uso ela também, tá? Mas eu vou iniciar com azul no meu trabalho inicial. Mas a cor, você pode usar a que você quiser. Aqui, gente, você vai trabalhar múltiplos de 4. Para a nossa peça original que eu vou mostrar, vou passar as medidas certinho para vocês aí. Você vai fazer um total de 32 correntinhas, tá? Feito as 32 correntinhas, ó, nós vamos usar a agulha maior de todas que a gente separou, tá? É a maior que nós vamos começar, tá? Aqui, eu vou fazer 3 correntinhas. Aqui, depois que você faz seus múltiplos de 4, você faz mais uma correntinha, tá? Então, é múltiplos de 4 mais uma. Independente de quantas correntinhas aqui você fazer, tá? Igual, aqui eu vou fazer com 20, aí eu coloco mais uma, tá? É múltiplo de 4 mais 1. Aí, no caso da nossa original, que é 32, você vai colocar mais 1, vai ficar com 33. Feito esses múltiplos certinho aí, nós vamos subir 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Para dar a altura de um ponto alto. Vou laçar, vou pular 1, 2, 3, que foram o que nós fizemos aqui, e vou para a 4ª correntinha. E vou colocar mais 2 pontos altos, ó. 1. E no mesmo lugar, mais 1. Então, ficamos com 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Vou fazer uma correntinha, vou laçar, vou vir no mesmo lugar e vou colocar mais um ponto alto. Dessa forma. Olha. 3 pontos altos, uma correntinha e mais um ponto alto, tudo no mesmo lugar. Vou laçar, não vou fazer correntinha nenhuma de separação, vou apenas laçar, vou pular 1, 2, 3, na 4ª correntinha, nós vamos fazer novamente, ó. Um ponto alto, 2 pontos altos, no mesmo lugar, 3 pontos altos, 3 pontos altos. Uma correntinha e no mesmo lugar, mais um ponto alto. É tipo como se fosse um leque incompleto, né? Que são 3 pontos altos, uma correntinha e depois um ponto alto apenas. Laço. Vou pular 1, 2, 3. Na 4ª correntinha eu vou repetir. Vou colocar 3 pontos altos, olha. 1, 2 e 3. Uma correntinha e mais um ponto alto. Dessa forma. E dessa forma, gente, nós vamos fazer, ó, até chegar no último pontinho alto, tá? Até chegar no último pontinho alto, no última correntinha. Até chegar na última correntinha, nós vamos ficar fazendo esses bloquinhos. Pronto. Feito isso, olha, fiz todos os bloquinhos até o último, tá? Aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 desenhos, mas na nossa peça original vai ficar com mais desenhos, porque aqui eu fiz apenas com 20 correntinhas, e na nossa peça original aí que eu passo as medidas, que é feito com 32 correntinhas no início, vai ficar com mais leques, tá? Feito aqui esse lado, nós vamos fazer agora 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas apenas, laça, e a gente vai fazer assim agora, ó, vira assim. Agora nós vamos trabalhar no mesmo ponto que nós trabalhamos esses leques aqui, nós vamos trabalhar novamente desse outro lado, virando assim, ó, no mesmo pontinho onde eu coloquei esse bloquinho aqui, eu vou colocar também no mesmo ponto, no primeiro pontinho aqui, ó, vou colocar eu vou prender esse pontinho aqui, esse fiozinho, 2 e 3 pontos altos. Aí eu faço uma correntinha e mais um ponto alto. Dessa forma. E aí ficou assim. Laço, vem aqui, ó, pro lugar onde eu coloquei o outro bloco lá do outro lado, vem aqui mesmo, no mesmo ponto, e vou colocar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e no mesmo lugar mais um ponto alto, desta forma. Laço, venho pro próximo
pontinho, faço novamente um bloquinho primeiro com 3 pontos altos, 1, 2 e 3, uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo lugar, dessa forma. E assim nós vamos fazendo até o último bloquinho. Voltei aqui, olha, vamos aqui no último bloquinho, que foi o primeiro que nós fizemos aqui, ó. Vem aqui, bem aqui, ó, no pezinho desse primeiro aqui, onde nós colocamos os 3 pontos juntos, e você vai colocar aqui, ó, 3 pontos juntos também, do lado de cá, né? Ó, 2 e 3, uma correntinha e no mesmo lugar mais um ponto alto, dessa forma aqui. Aí fica assim por enquanto. E aí nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos nessa ponta de cá. Nós vamos fazer 3 correntinhas, ó. 1, 2 e 3. 3 correntinhas. Venho aqui, ó, na terceira correntinha aqui onde nós iniciamos, fizemos 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto e vou fechar com ponto baixíssimo. E a nossa primeira carreira ficou dessa forma, gente, dessa forma aqui. Nós vamos ficar repetindo, as carreiras são iguais, apenas nessa primeira carreira aqui, na segunda, que a gente tem essa diferença, porque nós temos que preencher essas correntinhas. Então, vamos lá. Aqui, eu vou caminhar até esse espacinho aqui, ó, até o espacinho de uma correntinha que nós fizemos. Então, eu vou caminhar aqui com baixíssimo por 3 pontos, né, ó. Caminho aqui, ó, nesse segundo ponto, no terceiro ponto, e venho aqui pra dentro do espacinho também, caminho com ponto baixíssimo. Estando aqui dentro, eu vou levantar 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto e vou fazer mais o segundo ponto e o terceiro ponto alto, desse jeito. Feitos 3, faço uma correntinha e venho no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Os bloquinhos são iguais, tá, gente? Ó, dessa forma. Laço, vê que eu não faço correntinha de separação para sair de um bloquinho para o outro não, tá? A correntinha de separação é aqui no desenho mesmo, ó. 3 pontos altos, uma correntinha mais um ponto alto. Laço, venho pro próximo desenho aqui, ó, e vou fazer novamente, ó, 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos. Aí eu faço uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo lugar, dessa forma. Novamente, laço, venho pro próximo desenho. Dentro do espacinho eu coloco 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Uma correntinha e mais um ponto alto. Dessa forma, gente, eu vou fazer até aqui, ó, nesse último desenho, que dentro desse espacinho aqui eu vou fazer novamente. E aí eu volto para explicar como que nós vamos usar essas 3 correntinhas. Cheguei aqui, olha, fiz meu último desenho aqui, agora vamos virar aqui, ó, vamos aqui na lateral, onde eu coloquei 3 correntinhas. E nós vamos fazer assim, ó, vou laçar, vou pular a primeira correntinha, nós temos 3, vou pular a primeira correntinha, vou vir na do meio, na segunda correntinha, e vou colocar o meu bloquinho, que são 3 pontos altos, tudo no mesmo pontinho, tá? No mesmo correntinho, ó. 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha e no mesmo lugar mais um ponto alto. Desta forma, bem aqui no meio. E aí eu venho pro outro lado e continuo fazendo. Laço, já venho direto aqui, ó, pra dentro do espacinho do desenho e coloco o meu desenho, que é 3 pontos altos, uma correntinha e mais um ponto alto. Laço, venho pro próximo desenho e continuo repetindo esse leque aqui incompleto, né? Em cima de leque. Assim. E aí, vou fazer até aqui no último desenho. E chegando aqui, ó, no último desenho aqui, eu volto novamente aqui, ó, venho para essa lateral novamente e vou fazer o que falta aqui, né, que em cima das 3 correntinhas. Eu pulo a primeira, venho na segunda correntinha, né, a do meio, e faço o meu desenho, que são 3 pontos altos, olha, 2 e 3
3 pontos altos, uma correntinha e mais um ponto alto. Aí, estando assim, eu já venho direto aqui, ó, pulo, eu fiz 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto, olha, para fazer o meu primeiro desenho, venho na segunda correntinha que eu fiz e prendo com o ponto baixíssimo. E ficou assim, gente, olha, por enquanto ficamos desse jeito. Agora não tem mais segredo, agora que a lateral já está preenchida, nós só vamos fazer carreiras, né? Sempre para iniciar cada carreira, nós vamos caminhar aqui, ó, até o meio aqui desse leque, ó, que é esse pontinho, espacinho de uma correntinha com pontos baixíssimos, ó. Faço 1, 2 e aqui dentro eu faço o terceiro baixíssimo. Vim parar aqui dentro. Aqui eu levanto 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto, venho no mesmo lugar e coloco mais 2 pontos altos, para ficar com 3. Para ficar com 3 pontos altos. Estando com 3, faço uma correntinha, no mesmo lugar faço mais um ponto alto, dessa forma. Sempre assim. E agora, não tem mais segredo, olha, porque aqui, ó, nós vamos passar batido, fazer todinho até chegar aqui, prender com ponto baixíssimo, levantar a próxima e assim por diante. Como que nós vamos fazer agora, gente? O desenho é o mesmo. A única coisa que nós vamos fazer é mudar a nossa agulha. Estamos com a agulha maior. Separamos 4 agulhas. 3 grandes, né, crescendo, a 4, 4,5 e 5, e uma menorzinha, que é só lá no final que nós vamos usar. E a gente começa o trabalho usando da maior para a menor. Essa é a número 5. E aí nós vamos fazer, ó, com o passar do tempo, esse desenho vai subindo aqui. Então, aqui nós estamos começando a terceira carreira. Nós vamos fazer 6 carreiras com a agulha número 5. 6 carreiras com a agulha número 5. Quando acabar as 6 carreiras com a agulha número 5, eu vou trocar a cor da minha linha, tá? Eu vou começar com azul, vou para esse laranja aqui e depois eu vou para o azul de novo, mas não é necessário, tá? Você pode continuar a sua peça com a mesma cor de agulha. Quando eu fizer minhas 6 carreiras, eu vou mudar de agulha. Eu vou deixar essa de lado e vou pegar a número 4,5, que é menor que essa. E aí eu vou começar a próxima carreira. Nessa, o próximo bloco, né, de 6. Se aí você quiser trocar também a cor como eu troquei, você pode trocar. Caso contrário, você vai simplesmente, ó, terminou as 6 carreiras, vamos supor que aqui nós terminamos nossas 6 carreiras. Eu pego aqui, ó, e já inicio com a agulha menor, que é a 4,5. Aí eu vou normalmente. E você, o único segredo é você não ficar tentando mudar o seu ponto, tá? Vai seguindo a atenção mesmo da agulha, não fica tentando apertar o ponto, nem fica tentando folgar o ponto, simplesmente a agulha vai fazer isso por você, tá? Tem pessoas que não conseguem folgar ou apertar o ponto, mesmo usando a agulha, tá? Mas o segredo é esse, gente, é você não tentar forçar uma situação, deixa levar normalmente, vai fazendo, ó, aqui você vê que já o ponto já ficou mais apertadinho do que esse, né? E essa agulha aqui é a 4,5. Quando você finalizar 6 carreiras com a agulha 4,5, você vai deixar ela para lá e você vai pegar a número 4. A número 4 é a agulha que realmente faz o ponto aqui para essa linha que é número 8, tá? Quando chegar aqui no final da carreira, 6 carreiras com a agulha maior, 6 carreiras com a agulha média e 6 carreiras com essa agulha aqui que é a normal. Só que nós vamos parar na 5ª carreira. Aí eu volto para explicar como que a gente vai fazer a 6ª carreira com essa última agulha, tá? Que aí a gente já vai começar o acabamento. Então vamos lá, gente. Eu espero que eu tenha conseguido. Eu falo demais mesmo, mas eu espero ter conseguido explicar direitinho aí, tá? Pronto, olha só como que eu fiz. Olha como que a minha ficou. Eu vou mostrar para vocês como que fica. Vou tentar subir aqui para mostrar melhor. Ó, ela, gente, fica assim, ó. Ela dá uma diminuída sutil. Por isso que às vezes as pessoas, da outra bolsa mesmo, as pessoas às vezes, acho que começava a fazer na 3ª, 4ª carreira, aí falava, nossa, eu não tô vendo diferença. Mas é bem sutil, você percebe que essa parte de baixo, que é feita com a agulha maior, ela fica mais soltinha, essa aqui fica mais presinha e essa aqui fica mais ainda, tá? Então ela vai dando essa funilada mesmo, naturalmente, foi o que eu falei. Não tenta forçar o seu ponto, deixa ele seguir naturalmente. Vou explicar aqui também, ó. Que na outra eu falei que ficamos, eu esqueci quantas que ficou, mas nessa aqui que é feita com 32 correntinhas, nós ficamos com, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 desenhos desse lado, 9 desenhos aqui atrás, e na segunda carreira, que é onde a gente preenche aquelas 3 correntinhas aqui, nós colocamos mais um de cada lado, que é a que vai ficar na lateral. Mas como esse desenho ele é caidinho pro lado, ele vai sempre caindo pro lado, então não tem como você marcar uma lateral, tá, gente? Não tem como. E aí, nós ficamos dessa forma. Aí eu falei 6 carreiras com essa grande, a número 5, 6 carreiras com a 4,5 e nós fizemos apenas 5 com a número 4, porque a sexta carreira nós vamos fazer agora junto para vocês entenderem. Olha só como que nós vamos fazer a sexta carreira. É assim. Aqui dentro, olha, normalmente como a gente estava trabalhando, né? Aqui eu fiz as 2 correntinhas e aqui dentro eu vou colocar mais 2 pontos altos para completar os 3, né? O que nós não vamos fazer mais é aquela correntinha e o pontinho. Nós vamos fazer apenas 3 pontos altos aqui dentro, vou laçar, vou vir para dentro do próximo espaço e também vou colocar 3 pontos altos. 2 e 3. E outra coisa também, eu esqueci de falar, que eu trabalhei com azul, laranja e depois o azul, tá? E na outra, lá no comecinho que eu comecei a fazer com vocês, foi com laranjinha, porque acabou, essa linha minha acabou, azul, tá, gente? Tem só um restinho. Laço, pulo pra dentro do próximo espacinho, ó, e novamente, os 3 pontinhos altos. Essa última carreira aqui, a gente só não trabalha a correntinha e o último pontinho, então a gente só faz só um ladinho aqui, tá? Por toda a carreira desse jeito, gente. Dentro de cada espacinho do leque aqui, nós vamos colocar 3 pontos altos. Ó, 3 pontos, laço, venho pro próximo. 3 pontos. Dessa forma, nós vamos fazer toda a carreira, tá? Toda a volta do desenho, fazendo assim, ó, 3 pontos, dessa forma, tá, gente? E aí, chegando aqui no finalzinho, eu venho na terceira correntinha, vou fechar com ponto baixo. Ponto baixíssimo, ou você pode fazer também aquele ponto invisível, tá, gente? Eu vou fechar com baixíssimo, vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. Agora, nós vamos fazer um acabamento. No meu caso, eu vou trocar a cor da linha. Caso você esteja fazendo com uma cor só, não precisa cortar aqui, tá, gente? Então, eu vou começar agora o acabamento com essa cor aqui, tá? E junto com isso, gente, nós vamos fazer 4 carreiras de pontos baixos, sendo que 2 carreiras livres e a terceira carreira nós vamos colocar as argolinhas da alça. Porém, eu vou fazer 2 carreiras de pontos baixos e vou voltar. Olha, eu vou até pegar aqui. Ah, tá. Outra coisa muito importante, gente. Terminamos aqui as 6 carreiras com essa cor. Agora sim que nós vamos mudar e pegar aquele número menorzinho que eu falei, menor do que que a linha pede, né? Peguei agora aqui a número 3,5 para fazer esse acabamento. Tem isso também, tá? Ó, pego aqui e venho fazer esse acabamento. Nós vamos precisar de 4 carreiras de pontos baixos, mas eu vou fazer 2, ó, vem aqui no qualquer pontinho, tá? Caso você não vai trocar a cor da sua linha, só troca a agulha, tá? Aqui, ó, vou fazer aqui um ponto baixo, venho pro próximo ponto, coloco um ponto baixo, próximo ponto, um ponto baixo, próximo ponto, um ponto baixo, próximo ponto. Então, não tem segredo, ó. Ponto baixo, um para cada pontinho da base aqui, ó. Só fazendo pontos baixos por todo o contorno até chegar aqui. Pronto, cheguei aqui, ó. Aqui eu fiz esse ponto aqui, ele ficou meio afastado, aí, mas aqui não é ponto, viu, gente? Você vem aqui, ó, aqui no primeiro pontinho, fecha com baixíssimo, faça uma correntinha no mesmo ponto, mais um ponto baixo, ó. Onde você fez aqui. Aí, segue fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, só repetir os pontos baixos aqui, tá? Então, essa carreira é só repetição, tá? De pontos baixos também não tem segredo. Até finalizar, até chegar aqui novamente. Aí, o que que eu vou fazer? Quando eu finalizar toda a carreira aqui, essa daqui, eu já vou voltar com a bolsa marcada pra gente colocar as alças, a alça,
com ela marcada para botar a alça, e já vou vir também com um botão, que eu vou usar um botãozinho, mas é opcional, e já vou vir também com marcação aqui pra gente fazer a alcinha para prender no botão, tá bom? Mas é opcional o botão, gente, se você preferir não colocar, não precisa. Na hora de medir a bolsa aí no início, eu vou deixar a medida tanto do fundo, porque olha só, deixa eu abrir um zoom aqui para vocês verem, que assim, de repente a gente olha e fala, ah, mas é bem sutil a diminuição, mas se você dividir a bolsa no meio, olha só como que você vai notar que a diferença, olha, daqui da ponta pro começo é bem legal, ó, é bem bacana. Então a diferença dá para perceber sim, tá? É que às vezes na hora que a gente tá confeccionando a gente não repara bem. E aí eu vou fazer essa carreira e volto já com a marcação. Bom, pessoal, olha só, eu já coloquei um botãozinho aqui, ó, coloquei esse botãozinho, mas vocês podem botar aí da forma que vocês quiserem, porque eu tô sem botão também, gente. Aqui, eu marquei aqui, ó, os dois lados. Pra fazer isso, eu centralizei bem aqui, ó, a bolsa. Eu botei ela bem certinha, desde aqui, ó, do início, fui acertando ela, e aqui eu contei os pontos, tá? Pra você marcar bem certinho aqui. A mesma quantidade de pontos que tem que ter de um lado, tem que ter do outro pra ficar certinho. Essa marcação eu coloquei aqui só para mais ou menos assim, mas aqui o meio, para colocar a alcinha, para prender no botão, gente, bateu bem em cima, no meu caso, né, bateu bem em cima aqui do primeiro pontinho. Então, eu vou fazer o primeiro ponto, então eu não vou nem marcar, na verdade, né? Então, agora, essa daqui é a nossa terceira carreira já para colocar as argolinhas da nossa alça, tá bom? Então, olha, como casou aqui que o meu primeiro ponto vai ser o de alcinha para prender o botão, então o que que eu faço, ó? Vou fazer aqui uma alcinha e um ponto baixo, ó. Agora eu vou fazer correntinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí quando chegar numa altura legal, você vai começar a virar e ir medindo no botão, tá? Não precisa contar, viu, gente? Eu tô contando aqui, ó, 12, 13, 14, 15, 16, 17, mas a minha contagem não vai servir para vocês, porque cada um vai contar da sua forma aí, vai depender do tamanho do botão, do posicionamento do botão, se você posicionou ele mais para baixo, mais para cima, entendeu? Então, cada um vai fazer aí a quantidade de correntinhas que vai acertar aí pro seu trabalho, tá? Então, você vai fazendo correntinhas e vai colocando para ver se já deu. No meu caso aqui, ó, tá quase, falta duas. Duas já dá, ó. Aqui eu já dá para passar no botão e chegar aqui com tranquilidade para não ficar repuxando, tá? Então, feito isso, ó, você volta lá pro seu trabalho, vem aqui pro segundo ponto e vou colocar um ponto baixo também. Aí ficou assim. E aí eu vou seguir fazendo pontos baixos até chegar no primeiro marcador para colocar a nossa primeira alça. Então, nossa primeira argola. Ponto baixo, em cima de ponto baixo, sem segredo, sem aumento, sem diminuições. Estamos chegando já aqui. Chegamos. Aqui a gente pega a nossa primeira argolinha, ó, e vou posicionar bem aqui assim, ó, na frente. Vou ponto baixo ainda, tá? Vou só passar aqui por dentro. Geralmente fica mais abertinho esse ponto, não tem problema, tá? Vou tirar logo aqui o marcador para não atrapalhar. Vou, ó, passo aqui por dentro da argola e vou lá no ponto, tá? No pontinho onde estava o marcador. Puxo e faço ponto baixo. Vê que ele ficou mais repuxado, mas isso é normal. Venho pro segundo ponto, ponto baixo. Terceiro ponto, ponto baixo. E aqui onde está o marcador, quarto ponto, eu vou retirar o marcador e vou, ó,
passar aqui por baixo, vou lá no ponto e ponto baixo. E ele ficou presinho aqui. Aí eu vou pra fora dele já, ó, pra fora da argolinha e vou continuar fazendo ponto baixo. Assim. Aí eu vou fazer ponto baixo agora, até chegar no próximo marcador. Cheguei aqui no próximo marcador, ó, nos dois marcadores, eu pego a argolinha, a outra argolinha, coloco aqui e vou retirar o marcador, o primeiro aqui, ó. Vou passar a agulha aqui por dentro da argolinha e lá no ponto e vou fazer o meu ponto baixo no primeiro ponto. Vou lá, ó, no segundo ponto, ponto baixo. Vou no terceiro ponto, ponto baixo. E venho aqui onde está o marcador, vou retirar, passar aqui por dentro da argolinha também, lá no quarto ponto e fazer o quarto ponto. E aí, eu venho pra fora da argolinha e vou fazer os pontos que sobraram aqui, ó. E aí, eu vou fazendo ponto sobre ponto até chegar aqui onde nós iniciamos, que foi bem no primeiro pontinho das argolinhas. Fiz aqui, ó, o último pontinho, vou vir aqui para o primeiro pontinho onde eu fiz aqui, o primeiro ponto baixo para subir as correntinhas, e vou fechar com ponto baixíssimo, ó. Puxa aqui, ponto baixíssimo, assim encerrei essa carreira. Vamos fazer a última carreira e ela nós vamos iniciar já logo aqui, né? Então, vou fazer uma correntinha apenas, vou vir aqui no mesmo pontinho e fazer um ponto baixo. No mesmo pontinho, tá? Então, vamos começar bem aqui. E aí, eu venho, ó, pra cada correntinha que eu fiz, essa primeira tá apertadinha, pra cada correntinha eu vou colocar um ponto baixo. Bem assim. E aí, nós vamos colocar ponto baixo sobre ponto baixo nas correntinhas e vamos passar, ó, por todo o contorno, tá, gente? Vamos descer aqui os pontos baixos, vamos passar por todo o contorno até chegar bem aqui onde nós iniciamos e fazer um pontinho, mas eu volto quando a gente chegar aqui pra gente finalizar junto, ok? Fiz aqui, ó, o último ponto. Depois que eu fiz o último ponto, eu cortei o meu fio e vou puxar aqui assim, ó. Aqui você tanto pode fazer assim com a agulha normal ou você pode usar a agulhinha aqui de acabamento, tá? Aqui. As duas formas de fazer é fácil, viu, gente? Ó, sai daqui, ó, o fio dessa forma, vem aqui no primeiro pontinho, levo lá pra trás, volto aqui, ó, da onde saiu o fio, levo lá pra trás e fica assim, esse acabamento perfeitinho assim. Aqui atrás, você vai fazer o seu acabamento, você vai passar por alguns pontos, vai desaparecer com esse fio assim, ó, por alguns pontinhos. Eu acho que com a agulha de tapeceiro é bem mais fácil de fazer do que com a agulha de crochê, tá? Mas é minha opinião. E aí, aqui assim, ó, em algum pontinho desses você dá um nozinho. E depois, gente, sempre como... Opa, repuxei demais aqui. Sempre quando, como eu falo, depois a gente tem que fazer um acabamento com a colinha. É sempre bom, tá? Pra não correr o risco de voltar esse ponto, tá? De soltar. Eu apertei aqui. Ficou legal. E aí, vou cortar mais um pouquinho. E aí, ficamos assim por enquanto. Agora, nós vamos colocar a nossa alça. Prender a nossa alça aqui. E aqui ficou assim, ó. Aí passa aqui no botãozinho e não ficou repuxando. Ficou legal. Vamos para a alça, então. A alça eu vou fazer com a agulha no número da linha mesmo. Vou fazer com a agulha 4. Tá bom? Pego um lado qualquer da nossa argolinha, qualquer argolinha, e vamos prender. Gente, caso vocês queiram fazer também a alça com outro material, tipo colocar uma alça de couro, que tá usando bastante, fica à vontade, tá? Vai ficar super bacana também, mas fique aí comigo até o final do vídeo, tá? Pra ajudar. Aqui, ó, dá o lacinho aqui, o nozinho inicial aqui, e vou na argolinha aqui, vou puxar o primeiro pontinho baixo, faço o segundo,
o terceiro, opa, e o quarto ponto baixo, 4 pontinhos baixos, dessa forma. Aqui eu faço uma correntinha, vou virar o trabalho e vou no primeiro ponto, um ponto baixo, no segundo ponto, um ponto baixo, no terceiro ponto, um ponto baixo, e no quarto ponto, que esse primeiro é sempre apertadinho, 4 pontos baixos, uma correntinha, viro o trabalho. Primeiro ponto, um ponto baixo, segundo ponto, um ponto baixo, terceiro ponto, um ponto baixo, quarto ponto, um ponto baixo. E aí por diante. E assim nós vamos completar fazendo carreiras aqui de 4 pontos baixos até alcançar uma altura de alça legal, tá? Eu vou fazer as minhas, volto dando a medida e mostrando o resultado final da nossa bolsa e vou mostrar também como que para indicar na outra argolinha. Bom, pessoal, fiz uma alça com 74 centímetros e aí chegando aqui, ó, finalizei ela, fiz o último pontinho. Vou pegar os pontos assim, ó, bem centralizadinho assim, a alcinha, ó, pra não ficar torcida. E aí eu vou posicionar aqui na outra alcinha. Eu viro assim, ó. E vamos fazer aqui, ó. Eu vou primeiro aqui, ó, no primeiro pontinho, introduzir a agulha como se eu fosse voltar com a carreira. Aí eu venho aqui, ó, passo lá pela argola também, puxo, faço um ponto baixo, vou no segundo ponto, vou lá na argola, puxo, faço o segundo, vou no terceiro ponto, a mesma coisa, puxo, terceiro ponto, último pontinho, puxo, ponto. Aqui eu faço uma correntinha, corto o fio. E aqui eu faço um acabamento aqui nesse fio, né? Ó, pego o fiozinho, passo aqui pro lado avesso e vou passar por mais algum pontinho, dar um nozinho. Aqui eu aperto bastante, ó, e corto bem rente o pontinho. E aqui eu passo uma colinha para não soltar o fio. E a nossa bolsa ficou assim. Eu coloquei aqui também, gente, esse tasselzinho aqui, ó, que eu fiz, puxando aqui as duas cores. E aqui fiz um cabinho aqui, ó, com aquele pontinho de crochê também aqui, diferenciadinho, pra ficar só no detalhe, com um detalhe legal. Bom, e ficou assim, gente, olha, ficou assim, ela ficou com esse detalhe afunilado, porque por conta das trocas de agulha, tá? E aí eu fiz essa alça, com detalhes, ó, é uma bolsa bem espaçosa. E é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau!